Não ignore a necessidade de preservação da água e do meio. Nossa sobrevivência depende disso. Tenha uma consciência que só a educação não vai propiciar todas as mudanças necessárias, mas sem ela também tenho a certeza que nada mudará. Vamos iniciar mudando a nós mesmos e nos responsabilizando por criar uma formação sólida e competente. É com esta esperança que proponho esta atividade, que também é uma maneira de exercitar nosso cérebro e ampliar nossa inteligência. Recebi o problema a seguir e a sua solução, porém fiquei com muitas dúvidas, tanto em seus dados como na solução que foi apresentada. Por este motivo, necessito de um parecer técnico de vocês. Considerem a instalação hidráulica transportando água, reservatório de captação, nível de captação, uma válvula de pé, uma curva, a bomba, uma válvula de retenção, aqui uma simbologia de corte da tubulação, outra curva, uma válvula globo controladora de vazão, outra simbologia de corte, outra curva, 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 outra simbologia de corte da tubulação, entrada normal de reservatório, nível de distribuição. Dados: massa específica da água 1000 kg por metro cúbico. Aceleração da gravidade 9,8 metros por segundo ao quadrado. Sucção seria a tubulação antes da bomba e é denominada de sucção porque a bomba está instalada acima do nível de captação. Tem um diâmetro igual a 0,078 metros e um coeficiente de perda de carga distribuída ou coeficiente de Darcy igual a 0,03. Recalque que a tubulação após a bomba tem um diâmetro igual a 0,063 metros e um coeficiente de perda de carga distribuída ou coeficiente de Darcy igual a 0,03. Pressão de vapor igual a 3,2 kPa e pressão atmosférica igual a 101 kPa. Acessórios: válvula de pé com um comprimento equivalente de 20 metros, a curva B com um comprimento equivalente de 2,1 metros, a válvula de retenção com um comprimento equivalente de 8,1 metros, as curvas D com um comprimento equivalente cada uma de 1,7 metros, uma válvula globo com comprimento equivalente de 21 metros. Observação F: a entrada do reservatório não foi considerada. Determine a equação da curva característica, a nossa CCI. B, a potência da bomba no ponto de operação. Ponto de operação é a mesma coisa que ponto de trabalho. E tem C, o NPSH disponível da instalação. E tem D, para aumentar a vazão bombeada, decide-se instalar outra bomba igual em paralelo. Com a alteração na instalação, a nova CCI passa a ser HS igual a 30 mais 100.000 Q ao quadrado. Lembrando que esse Q está dado em metros cúbicos por segundo e o HS em metros. Qual será a potência da associação? Dados da bomba: nós temos a vazão em metros cúbicos por segundo, a sua carga manométrica e o seu rendimento. A solução apresentada me fez lembrar da minha época da faculdade, época da régua de cálculo. Espero, com esta atividade, motivar a todos a se responsabilizar por seu aprendizado. Espero também motivá-los a criar uma formação sustentável e responsável. Vamos recordar alguma coisa. No cálculo do NPSH, o plano horizontal de referência é no eixo. Pressão na escala efetiva de um ponto fluido seria γ vezes a profundidade do ponto. Equação da energia para um escoamento incompressível em regime permanente. Carga inicial mais a carga manométrica da bomba é igual à carga final mais as perdas de cargas totais. Lembre, a vazão é igual velocidade vezes a área. A famosa fórmula alemão que vá, mas eu só vou com a velocidade média. Seu trabalho com conduto de seção circular e forçado, a área do fluido será π vezes o diâmetro interno ao quadrado sobre 4. Quando eu for calcular a carga total de uma seção, essa será igual à soma da carga potencial de posição
que depende do plano horizontal de referência, mais a carga de pressão, mais a carga cinética. A perda de carga, calculada pela fórmula universal, ou fórmula de Darcy, seria F, coeficiente de perda de carga distribuída, vezes L, que é o comprimento da tubulação, mais a somatória dos L's equivalentes, dividido pelo diâmetro hidráulico, volta a falar, se é conduto de seção forçada e circular, o diâmetro hidráulico é o próprio diâmetro interno, vezes a vazão ao quadrado, sobre 2G, vezes a área da seção formada pelo fluido ao quadrado. Novamente, se for um conduto de seção circular e forçado, é a própria área do conduto. Lembre também, escala efetiva é aquela que adota como zero a pressão atmosférica. Também, pressão absoluta é sempre a pressão efetiva mais a pressão atmosférica. NPSH disponível é a carga inicial na escala absoluta, menos a perda de carga antes da bomba, menos a pressão de vapor sobre gama. Isso aqui também pode ser escrito como sendo Z inicial, mais a pressão inicial absoluta, menos a pressão de vapor sobre gama, menos a perda de carga antes da bomba. Reafirmo que a solução apresentada a seguir é da minha época da faculdade e vocês devem propor alterações que sejam mais realistas com hoje e comparar as soluções dando um parecer técnico contemporâneo. Isso significa que terei que pensar no material dos tubos, na sua norma, na temperatura da água e calcular o F, inclusive validar os dados e usar o Excel. Isso mesmo, sou o protagonista do processo e devo ampliar minha inteligência. Ninguém me ensina, sou eu que aprendo, por isso vou me concentrar nesta atividade. Então nós temos a nossa instalação e para obter a equação da CCI aplicamos a equação da energia do nível de captação, que no caso é o 0, até o nível de distribuição, que seria o 1. Então ficamos com a carga total em 0, mais a carga que o sistema precisa, igual a H1 mais a perda de carga total. Lembrando que a perda de carga total seria a perda de carga antes da bomba, que seria chamada perda de sucção, mais a perda de carga depois da bomba, que seria a perda de carga de recalque. E estamos separando porque elas têm diâmetros diferentes. Ora, vamos abrir a equação da energia. Nós temos que a carga total em 0 seria a carga potencial em 0, mais a carga de pressão em 0, mais a carga cinética em 0, mais a carga do sistema igual a carga potencial em 1, mais a carga de pressão em 1, mais a carga cinética em 1, mais a perda de carga na sucção, mais a perda de carga no recalque. Nós vamos adotar o PHR no nível de captação. Vamos trabalhar na escala efetiva, vamos, nesse caso, considerar que a pressão atmosférica é igual a 0, já que na escala efetiva eu adoto como 0 a pressão atmosférica. Vamos considerar um escoamento em regime permanente, ou seja, os níveis, tanto de captação, que é o 0, como de distribuição 1, são considerados constantes. Portanto, a velocidade destes níveis é igual a 0. Então, nós temos aqui o nosso plano horizontal de referência. Quando eu fiz isso, eu vou ficar com o meu Z0, 0. A pressão que age no nível 0 é a pressão atmosférica, escala efetiva 0. Condição de regime permanente, nível constante, velocidade 0. Então, o meu H0 deu 0. Mas a carga que o sistema precisa é igual. A minha cota final, se eu somar aqui 2, 17, 20, 22, 25 metros. A pressão que age lá em cima, em 25 metros, é a mesma pressão atmosférica, na escala efetiva 0. Velocidade do nível, como é regime permanente, 0. Mais a perda na sucção, mais a perda no recalque. Calculando a perda de carga pela fórmula universal. Então nós lembramos, temos que a perda seria o F, vezes o comprimento da tubulação, mais somatória dos L's equivalentes dividido pelo diâmetro hidráulico, vezes a vazão ao quadrado, sobre 2G, vezes a área ao quadrado. Carga que o sistema é igual a 25, comprimento da tubulação de sucção, 6, mais 2, mais 2,5, 7,5, mais o comprimento equivalente da válvula de pinte, mais o comprimento equivalente da curva B, que foi dado 2,1. O diâmetro antes da bomba, 0,078, que foi dado, vezes a vazão ao quadrado, 2G, 2 vezes 9,8, vezes a área πd ao quadrado sobre 4 ao quadrado. Mais a perda no recalque, o F foi considerado igual, 0,03. O comprimento, 15, mais 50, 65, 68, 70, 72, 77, 97. Mais o comprimento equivalente
da válvula de retenção C, que foi dado, 8.1, mais 1, 2, 3, 4, 5 curvas, 5 vezes 1.7, que seria a curva D, mais o comprimento equivalente da válvula globo, foi dado 21. Volto a afirmar, o F, o comprimento equivalente do F, não foi dado, então não consideramos. Sobre o diâmetro, 0,063 vezes Q ao quadrado, 2G, 2 vezes 9,8, área, πd ao quadrado, sobre 4 ao quadrado. Desta maneira, efetuando as contas, e nós devemos ter consciência que devemos saber fazer as contas, nós tiramos que a nossa carga que o sistema necessita seria igual a 25. Esse termo não depende da vazão, ele é chamado de carga estática. Lembrem, essa carga estática também ela é definida como sendo a cota final, menos a cota inicial, mais a pressão final, menos a pressão inicial sobre gama. É o termo da CCI que não depende da vazão. Mas esta parcela representa a perda de carga na sucção, ou seja, a perda de carga na tubulação antes da bomba. Essa parcela, a perda de carga no recalque, ou seja, a perda de carga depois da bomba. Somando, nós vamos ficar com a equação da CCI como sendo 25, que é a nossa carga estática, mais 361.972,4 vezes Q ao quadrado. Esta vazão tem que entrar em metro cúbico por segundo, e esse HS está saindo em metro. Vamos voltar e pegar a tabela da bomba. E para cada vazão que foi dada, nós vamos calcular a nossa carga do sistema. Então observe, com a vazão zero, a bomba está dando 43,5 metros e eu preciso só de 25. Como ela está me dando mais do que eu preciso, eu saio do repouso, saio da inércia e começo a escoar. Aqui ela continua me dando mais, ela continua me dando mais, continua me dando mais, continua me dando mais, continua me dando mais. Olha, aqui ela me dá precisamente o que o sistema necessita. Ela me fornece uma carga de 38 metros e o sistema necessita de uma carga de 38 metros. É aqui que eu tenho o nosso ponto de trabalho, já que o ponto de trabalho ou ponto de operação é aquele que é representado pela igualdade de HB com HS, ou seja, igualdade em carga manométrica que a bomba fornece e a carga que o sistema necessita. Por isso, eu defino como ponto de trabalho a minha vazão do ponto de trabalho 0,006 metros cúbicos por segundo, a minha carga manométrica de trabalho 38 metros e o meu rendimento do ponto de trabalho 67%. Dessa forma, eu posso calcular a potência nominal da bomba ou a potência mecânica, que seria o produto do peso específico pela vazão do ponto de trabalho, HB do ponto de trabalho dividido pelo rendimento do ponto de trabalho. Então eu vou ficar com 9.800 vezes 0,076 vezes 38 dividido por 0,67. Vou tirar uma potência nominal no ponto de trabalho igual a 3.334,93 watts. O nosso NPSH disponível é a nossa cota inicial, mais a pressão inicial na escala absoluta, menos a pressão de vapor sobre gama, menos a perda de carga na sucção. Lembrando que a cota inicial é determinada com o PHR no eixo da bomba. A perda de sucção calculada com a vazão de trabalho, ou seja, com a vazão de operação. Então está aqui o nosso PHR. Passamos a ter a nossa cota inicial, como está abaixo do PHR negativo, então nós vamos ficar com menos 2, mais a pressão inicial, que é a pressão atmosférica, que foi dada, 101.000 Pascal, menos a pressão de vapor também em Pascal, que foi feita uma conversão, dividido pelo gama, menos a perda de carga na sucção. Isso aqui foi calculado, fez a vazão de operação, que era 0,006. Dessa maneira, nós tiramos que o NPSH disponível é aproximadamente 6,06 metros. Resposta do item C. Aqui é importante ter em mente que eu não vou fazer nunca o arredondamento para mais. Eu posso até truncar ou fazer para menos para trabalhar com uma certa segurança. Por quê? Porque para não se ter o fenômeno de cavitação, meu NPSH disponível tem que ser maior ou igual ao requerido, que é dado pelo fabricante. Então eu não vou superdimensionar o meu disponível, muito pelo contrário, eu vou até pensar em menos, porque assim eu trabalho com uma certa segurança. Bom, agora vamos pensar na associação em paralelo de bombas iguais. Quando eu penso numa associação de bombas iguais em paralelo, eu tenho que ter em mente que o HB vai ficar constante. E a vazão da associação é simplesmente o dobro da vazão da bomba individual. Então, para cada vazão, eu vou multiplicar por 2. Vamos ver como é que fica isso. Olha, nós temos condição para associação em paralelo,
HB constante e a vazão da associação 2 vezes a vazão. Foi dada a CCI pelo enunciado do problema. 30 mais 100.000 Q ao quadrado. Essa vazão em metros cúbicos por segundo, esse HB da associação em metros. Ora, nós temos a nossa tabela, vazão, eu dobro, vazão, eu dobro, vazão, eu dobro, vazão, eu dobro, vazão, eu dobro. O HB permanece constante. E aí eu vou pegar para cada uma destas vazões, vou jogar na minha equação da CCI e vou calcular o meu HS da associação em paralelo. Então aqui, olha, tá maior, tá maior, tá maior, tá maior, tá maior, está igual. Então aqui eu vou ter meu ponto de trabalho, já que no ponto de trabalho ou ponto de operação, o meu HB tem que ser igual à carga que o sistema necessita. Então eu teria agora que calcular a potência da associação. Mas como que eu vou calcular essa potência da associação para bombas iguais? Vamos pensar no caso da curva. Então aqui eu tenho a curva para uma única bomba, aqui eu tenho a curva da associação. Eu simplesmente dobrei, olha, eu peguei essa cota e dobrei e achei o ponto. Pegaria essa cota, dobraria, acharia o ponto e eu traço a curva da associação em paralelo. Aonde ela cruza com a CCI, eu tenho o ponto de trabalho. Então aqui eu teria o ponto de trabalho de uma bomba só, aqui eu teria um ponto de trabalho para associação em paralelo, supondo que a CCI fosse a mesma. Então eu teria aqui, olha, a vazão do ponto de trabalho para uma bomba só, o HB da bomba isolada, também no ponto de trabalho. Aqui nós teríamos o HB para associação em paralelo. Nessa situação onde cruza a bomba 1, eu vou ter uma vazão que eu rebato. Eu teria nesse cruzamento a minha vazão do ponto de trabalho da associação em paralelo, lembrando que ela é 2 vezes esse valor aqui, ó, dobrei esse valor para achar aqui. Agora, o rendimento que eu vou trabalhar é o rendimento nesse ponto, onde eu tenho o mesmo HB e o mesmo rendimento. Isso para o caso de bombas iguais. Então eu vou tirar que a potência da associação em paralelo seria a potência da bomba 1, mas a potência da bomba 2. Como elas são iguais, eu vou falar que a potência da associação é 2 vezes gama que HB rendimento. Quem é esse Q? Esse Q aqui, ó. Quem é esse HB? Esse HB é o da associação. Então eu teria a vazão de 0,05, que é o ponto de trabalho, onde ficou igual, o HB 40 e lá o meu rendimento que eu tenho na tabela seria 65,5%, ou seja, 0,655. Dessa maneira eu tiro que a potência da associação é 5.984,73 watts, respondida a pergunta dele. Uma coisa que deve ficar claro, olha, quando eu fiz a associação em paralelo, eu não dobrei a vazão que eu tinha com a bomba só, lembra? Uma bomba só eu tinha 0,006, o dobro seria 0,012, e eu não tive isso, eu tive uma vazão de trabalho de 0,01, ok? Bom, aguardo o parecer de vocês o mais rápido possível e, por favor, podem enviá-lo para o e-mail raimundo.ignacio@escoladavida.eng.br. Também, através desse e-mail, vocês podem tirar as suas dúvidas, nós podemos manter um diálogo, mesmo que seja por escrito, à distância, e vamos ampliar a nossa inteligência, vamos fazer um trabalho conjunto.